Admirável povo brasileiro, quem vos fala é Álvaro de Toledo e Silva, jurista e historiador. A partir deste vídeo, eu vou tecer algumas considerações e críticas ao movimento MBL, conhecido popularmente pela sua sigla oficial como Movimento Brasil Livre, mas eu particularmente prefiro denominá-lo como Movimento Brasil Luciferiano, porque a natureza oculta do MBL possui raízes ligadas ao ocultismo e ao satanismo, embora a maior parte do público brasileiro desconheça a autenticidade dessas informações, as quais eu vou explicar a partir deste vídeo. E com base em que eu digo isso? A princípio, não existe um movimento que podemos considerar como liberal conservador. Liberalismo e conservadorismo são duas ideologias políticas e econômicas diferentes. A princípio, a maior parte do público que assiste ao meu conteúdo nas redes sociais e no YouTube é considerado como católico apostólico romano, certo? E este vídeo é voltado principalmente para este grupo, o qual é composto pelo verdadeiro cristianismo, e não por seitas protestantes e maçônicas gnósticas que surgiram após o século XVI em diante. E com base em que eu digo isso? O MBL, que foi criado há pouco tempo, principalmente quando teve todas essas revoltas e tumultos que abalaram o Brasil nos anos de 2013 em diante, quando houve tamanhos escândalos de corrupção que envolviam o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o seu vínculo com a Lava Jato, a corrupção movida contra a máquina pública, a compra de votos através do mensalão, escândalos de propina, pessoas ligadas à destruição do BNDES, tendo em vista que as autoridades públicas que compõem o PT, que são majoritariamente comunistas, estavam usando o nosso Tesouro Nacional e desviando para alimentar ditaduras comunistas em diversos países do mundo, como, por exemplo, Angola, Venezuela, Moçambique, Cuba, Nicarágua, Rússia, China, etc. O MBL surgiu no meio desse contexto. Entretanto, o MBL não é aquilo que se imagina, porque o liberalismo, em continuidade ao vídeo que eu havia gravado anteriormente, no qual mencionei alguns erros do sistema capitalista, o liberalismo é uma heresia e não resguarda os nossos direitos humanos, diferente do que esses propagadores do liberalismo na internet e no meio social tentam dizer ao público. O liberalismo, pregado por esses filósofos como Voltaire, Diderot, Montesquieu, dentre outros, ele corrompe a liberdade humana ao ponto de nós ignorarmos a autoridade divina e ignorarmos a autoridade de Deus. Veja o exemplo do que ocorreu na Revolução Americana dos Estados Unidos, que teve a participação de pessoas como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington. Todas essas pessoas eram ligadas à maçonaria americana. E o que eles pregavam? O pensamento deles era ligado ao anticlericalismo. Ou seja, eles repudiavam a participação da autoridade da Igreja Católica a partir do seu clero. Em síntese, não era possível ter a participação dos clérigos, dos padres, bispos, diáconos na sociedade através das associações de classe, a educação, os cargos públicos e a economia para poder reger o meio civil. Porque
os revolucionários americanos queriam remover qualquer espécie de influência do meio católico dos Estados Unidos. E é isso que prega o anticlericalismo. Qualquer pessoa que preza pelo avanço da agenda estatista deseja impor uma agenda laica, em que não há espaço para divulgar a filosofia do nosso Senhor Jesus Cristo, que defende a proteção da família, a assistência que nós devemos ter com os mais velhos, os idosos, os nossos pais, aos mendigos, aos moradores de rua, a pessoas que se encontram em extrema pobreza, cidadãos que fizeram consumo excessivo de bebidas alcoólicas, dependentes químicos, pessoas viciadas em jogos de azar, etc. O liberalismo simplesmente deseja que a população ignore os vícios alheios, porque não compete a participação de autoridades religiosas buscarem alguma interferência no meio social. É a completa desumanização do ser humano. E o MBL se baseia nessa agenda. Não só isso, mas a maçonaria liberal americana, ela tem um entendimento humanista da realidade do homem em razão à religião. Por que eu digo isso? A maçonaria, além dela pregar que Jesus Cristo não é Deus, em razão do seu indiferentismo religioso, que compara Deus a qualquer criatura de qualquer forma de crença, mito, lendas, qualquer Deus aceitável dentro dessa cosmovisão maçônica, eles proíbem o ensinamento da fé cristã nas escolas, na mídia, no rádio, na internet, qualquer forma de mecanismo de propagação de ideias. A maçonaria não deseja que a mensagem de Deus, que a Bíblia Sagrada, que os 10 mandamentos, que a filosofia da escolástica não seja pregada no meio civil. E o MBL se apoia nessa heresia liberal. E se você crê que o liberalismo é a única saída para o Brasil, você está extremamente equivocado. Correto? Não adianta você desejar um enriquecimento da população e ignorar a dignidade do ser humano, a forma como o homem é tratado em sociedade, se o trabalhador merece ser explorado pelo patrão, se o homem deve se afastar da religião, da autoridade de Deus, se devemos priorizar um pensamento economicista e mercantilista ao invés de defendermos os valores principais da raça humana e da defesa do bem-estar social. Que é isso que os liberais não querem, porque eles são egoístas. Colocam o lucro e o dinheiro acima do bem-estar da coletividade. Então, vamos partir para os principais erros do MBL. O senhor Kim Kataguiri, que há pouco tempo estava usando uma camisa laranja em homenagem à maçonaria, em apoio à Associação dos Maçons Brasileiros, estava completamente corrompido por essas ideias revolucionárias. E ainda continua, porque o senhor Kim Kataguiri apoia expressamente a liberação de todas as drogas. Não é só maconha, é o crack, é a heroína, o LSD, a bala, tudo que não presta. Esses desgraçados querem liberar e corromper a sociedade com esses venenos. E a população praticamente ignora isso, porque o brasileiro
praticamente se transformou num animal, o brasileiro médio, eu me refiro. Não que esteja generalizando todo mundo, mas a população está se comportando como um amontoado de bestas. Infelizmente, nós precisamos reverter essa situação. E precisamos mencionar um detalhe. Países que legalizaram essas drogas, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Holanda, se transformaram em puteiros a céu aberto. A população que faz o consumo excessivo dessas substâncias e entorpecentes viciantes, elas estão sofrendo de crises depressivas, de suicídio, estão se separando da família, estão mutilando seu próprio corpo. Isso está promovendo danos no meio social, destruindo a nossa civilização ocidental. E o liberalismo pregado pelo MBL simplesmente ignora tal detalhe. Não é à toa que o senhor Kim Kataguiri é amigo do senhor Fernando Henrique Cardoso, FHC, ex-presidente da República, que é um maçom, faz parte da maçonaria brasileira. Há uma lista demonstrando essa informação. E o partido do PSDB, que também conta com a participação do Geraldo Alckmin, outro maçom, diga-se de passagem, ligado ao Pacto de Princeton, assinado nos Estados Unidos durante o governo do socialista Bill Clinton, e que também tem ligações com a entidade globalista do Clube de Roma, deseja legalizar toda espécie de vício, de droga, de porcaria, de imundícia aqui no Brasil, para contaminar e corromper a nossa juventude e adolescência com essa bestialidade. São esses filhinhos de papai, esses playboys, essa cambada de filho da puta. Na minha faculdade que eu tive que fazer em Goiatuba, eu tive que tolerar a convivência com essa gentinha que não presta. E eu sei, você tá vendo meu vídeo aí, que me odeia, porque eu sou fanático religioso, porque eu defendo uma tradição, porque eu sou católico. Vem cá, ô filho da puta. Vem cá, dá dislike, aproveita e mama no meu pau. Não é mesmo? Toda vez que tá olhando meu history aí pra ver o que eu publico, pra ficar fazendo chacota na minha cara, aproveita e chupa aqui meu pau e lamba minhas bolas. Que isso você gosta de fazer? Porque não foi o seu vagabundo que pagou mais de R$300 para ficar livre de fazer o TCC e a monografia, que ficar fazendo fraude em faculdade e colando em prova no curso de Direito? Que exemplo que você vai ser de advogado? Um belo de um filho da puta que você vai ser. Você não preza pela população, você não preza pela defesa da dignidade da pessoa humana. Você é um verme que quer destruir o nosso povo. É isso que você é. E eu falo na sua cara que você é isso. Porque você não tem coragem de vir aqui. Você fica se ocultando, usando continha fake. Covarde. É isso que você é. Sem contar que há pouco tempo o MBL, para as pessoas que desconhecem essa informação, em 2020, na época que o Sr. Holliday ainda era um integrante do MBL, eles criaram um subgrupo dentro dessa entidade e que inclusive ainda continua operando em páginas do Twitter, que é a sigla do MBL LGBT. Ou seja, esse grupo liberal começou a apoiar a adesão de pessoas ligadas à agenda revolucionária gay. E eu não preciso entrar em muitos detalhes para poder dizer que a Bíblia Sagrada condena a sodomia, que é a prática do sexo homossexual. Ou eu tenho que resumir aqui que o cu foi feito para cagar, que é a coisa mais óbvia do mundo. A Bíblia apoia o matrimônio. É o sexo e a natalidade, para podermos procriar e gerar uma nova vida e cuidar dela, fornecer alimentos, fornecer educação, fornecer um apoio moral,
fornecer instruções para sua vida cotidiana e civil, ter entretenimento com seus filhos, divertir-se com eles, fazer passeios, dentre outras atividades. É claro que esse vídeo aqui não é voltado a pregar um ódio, uma perseguição, matança de gay. A minha intenção aqui não é perseguir gay. Inclusive, eu conheço e tenho contato com amigos meus que são homossexuais. Mas não é em razão disso que eu vou apoiar a matança e a destruição de homossexuais. É claro, nós devemos lutar e combater o pecado, mas não apoiar a prática do pecador. Nós devemos amar o pecador e combater o pecado, para podermos evitar o mal contra a dignidade do ser humano. Mas não é isso que o MBL prega. Apesar do MBL afirmar que é contra o lobby LGBT, isso é mentira. O MBL não se importa com essa pauta cristã de defender uma família conservadora com pai, mãe e filho. Eles não apoiam isso. É mentira. Tanto é que no passado, um dos maiores financiadores e investidores do Brasil, o senhor Jorge Paulo Lemann, muito popular no meio da Bolsa de Valores do Brasil, ele financiou o MBL. O senhor Jorge Paulo Lemann deu dinheiro, contribuições e doações para o bolso do MBL. E essa informação praticamente foi ignorada. Inclusive, durante o segundo semestre do ano 2020 e durante o ano de 2021, o MBL chegou a fazer publicações endossando o papel social e político deste investidor. Haja vista que o senhor Jorge Paulo Lemann forneceu dinheiro para poder contribuir com a produção da vacina AstraZeneca. Aquela vacina que faz uso de células, uma forma celular proveniente de fetos humanos abortados. A famosa REC. Eu não posso afirmar para vocês, como é sabido popularmente, que a ciência considera isso como uma atividade antiética. Utilizar a produção de remédios, fármacos, vacinas, qualquer forma de operação voltada para poder remediar a saúde humana que viole a integridade do indivíduo. Porque nós sabemos que quando houver o término do estoque de tais células, o movimento abortista mundial, ligado à Fundação Ford e à Fundação Rockefeller e também à família dos Rothschild, eles vão financiar a legalização do aborto em escala mundial. Porque é do interesse da agenda maçônica e globalista a redução da natalidade e da população humana. Mas é claro, um liberal e um ativista do MBL não demonstra interesse em defender essas pautas conservadoras, porque pouco importa, não é mesmo? Não é à toa que durante os anos de 2017 e 2018, o senhor Arthur, também conhecido pelo apelido de Mamãe Falei, nas redes sociais, no YouTube, estava defendendo a legalização do aborto no Brasil, senhor Arthur Duval. Eu não esqueci dessa informação e lembro muito bem do vídeo que o senhor gravou. Mas atualmente, ao que parece, o senhor deletou essa informação do ar. Mas é uma prova que há indivíduos dentro do MBL que apoiam a legalização das drogas e também do aborto. E mal posso também afirmar mais uma informação extremamente interessante aqui para vocês, que é de conhecimento público, que há denúncias veiculadas em jornais em relação à pessoa do Geraldo Alckmin,
que tem ligações com o MBL e a maçonaria, de que o mesmo foi denunciado em operações policiais por ele ter fornecido apoio ao PCC, ao Primeiro Comando da Capital, uma organização criminosa. Há matérias publicadas no Diário do Centro do Mundo que denunciam a ligação do PSDB com tais organizações criminosas. Correto? Mas, claro, ninguém demonstra interesse a combater e lutar contra esses movimentos, porque o MBL não preza por isso. Eles defendem a a bestialidade humana. Querem transformar os homens em zumbis. Porque, claro, não interessa essas informações. E até pouco tempo, diga-se de passagem, o Luciano Ayan, que estava sendo investigado na sua casa, no seu ambiente doméstico, porque encontraram material ligado à pornografia infantil na sua residência. Há matérias jornalísticas apontando isso. E o Luciano Ayan participou de conferências e entrevistas com Danilo Gentili, Arthur Duval, Kim Kataguiri e outras autoridades famosas do MBL. Mas nada disso é importante. É melhor deixar isso de lado, porque não é conveniente para o MBL. E é claro, durante a pandemia do Covid-19, o Sr. Kim Kataguiri menosprezou as pessoas que demonstravam antipatia e revolta em relação à política do fica em casa e da vacinação obrigatória. Porque o lockdown realmente destruiu e abalou não só a economia do Brasil, mas de diversos países do Ocidente. Enquanto que a Eurásia, composta pela Rússia, a China, Coreia do Norte, dentre outras ditaduras, estavam se fortalecendo e aumentando seu poder bélico imperial, enquanto que o Ocidente sofreu uma queda no seu mercado e na sua produção comercial, tendo em vista a política do lockdown forçado. O MBL foi favorável a isso, a política do fica em casa, como também apoiou a vacinação obrigatória das pessoas. Tendo em vista que o Sr. Kim Kataguiri afirmava que quem não apoia a vacina obrigatória, e essa vacina anticristã e satânica, feita de células humanas, provenientes de um aborto, quem não apoiava isso era um louco, era idiota, era retardado, era conspiracionista, era doente mental. Tudo isso eles afirmavam. Sendo que essas agendas favorecem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também fortalece o poder imperialista e globalista da ONU, Organização das Nações Unidas, que são dois órgãos internacionais que apoiam o sexo antes do casamento, que consiste na distribuição de preservativos e camisinhas, aborto, ideologia de gênero, homossexualismo, vacinação obrigatória, cientificismo, todas essas porcarias que partem e surgem do movimento revolucionário mundial. Mas nada disso é importante. E é claro, o MBL gosta de zombar e denegrir a imagem dos seus opositores, porque quem apoia a instauração da monarquia brasileira com base em valores cristãos católicos, um Estado confessional que defenda a autoridade da Igreja Católica, é considerado como um maluco. Gente, qualquer pessoa que tenha lido, e inclusive eu faço a recomendação desse livro, que é de extrema importância, O Liberalismo em Pecado, do padre Félix, ele ressalta, com base nos sílabos dos erros, concebido pelo próprio Vaticano, que todo governo, toda autoridade civil, independentemente de ser uma república ou monarquia, seja independente se é parlamentarista ou presidencialista, absolutista, eu estou afirmando isso no sentido genérico, para que ninguém confunda.
É necessário que exista uma aliança entre o Estado com a Igreja Católica. É necessário que o Papa tenha a sua autoridade reconhecida pelo governo local e que a filosofia cristã seja defendida em todos os meios sociais, nas corporações, na mídia, na imprensa, nas escolas, nas faculdades, universidades, sindicatos. Em todos esses ambientes deve ser defendido o valor e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas claro, o Deus pregado pelo MBL é outro, é Mamon, o Deus do dinheiro, o culto à moeda. As pessoas se tornaram servas, escravas do lucro, do capital, da ideologia de Mamon. Será que as pessoas não acordaram para a realidade ainda? É isso que eu digo para vocês. Essa porcaria de MBL é um câncer. Não é muito diferente do que o PT fez nesses últimos 20 anos. São pessoas ligadas ao PSDB. É falsa oposição, é estratégia das tesouras. E eu digo isso na cara de vocês. Vocês não prestam. Qualquer pessoa que diga para mim que legalizar maconha não tem problema é um vagabundo. Eu vi, tem estudos científicos comprovando essa informação, que o THC, um componente da maconha, dessa erva, provoca atrofiamento cerebral, câncer pulmonar, gera alucinações e também prejudica a disposição do homem para a prática do sexo. Ou seja, fumar maconha vai te deixar broxa, cara. Você vai morrer, depois vai estar fumando o pau do capeta no inferno. Eu tenho que resumir a situação ainda mais para vocês, que isso viola a dignidade do ser humano. Isso ataca o bem coletivo. Ninguém me escuta nessa merda. É uma palhaçada mesmo. Não tem diferença nenhuma. O liberalismo afirma que nós não precisamos de Deus, que cada pessoa já pode se considerar um Deus na Terra, porque não devemos autoridade para ninguém, não devemos culto a nada, não devemos respeitar ninguém, nem Bíblia, nenhum texto sagrado, praticamente nada. O próprio ser humano se considera um Deus. Não importa valores morais, não importa o transcendente. O que interessa é apenas o desejo de conservar a matéria e mais nada. É claro, mas se você é contra o MBL, você é louco, você é gado, você é fanático defensor do Bolsonaro. E vocês aí recebendo dinheiro de outras associações que querem transformar o Brasil numa colônia de banqueiros globalistas. Não é à toa que durante aqueles protestos que foram feitos para poder derrubar a Dilma, daquele impeachment, que aquilo na verdade foi uma farsa, o MBL recebeu dinheiro, doações do PSDB e do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que são dois partidos esquerdistas. O MBL obteve orçamento, alimentos, remédios, panfletos, cartazes, investimento para poder fazer propaganda e divulgação na internet. O MBL recebeu dinheiro dessa politicagem velha. E vocês ainda defendem essa porcaria desse movimento que não presta para nada. São traidores da pátria. É isso que são. Vocês não merecem apoio do povo. Vocês querem escravizar a nação. E ainda querem apoiar Amoedo, ligado ao Partido Novo, que há pouco tempo estava apoiando a Agenda 2030 da ONU, a qual almeja buscar uma forma de regularizar
a nossa economia, destruir os nossos recursos naturais, obter o controle do nosso banco, criar sistemas de regulamentação das minas, da energia, dos alimentos, do petróleo, de tudo que vem do Brasil e entregar para esses banqueiros internacionais. Vocês não prestam para nada. Certo? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui e que Deus possa iluminar a nossa pátria. Eu digo isso porque eu desejo o bem de toda a nação brasileira. Até a próxima.